Olá a todas e todos, é com grande alegria que a Rede Municipal de Ensino de Araucária vem aqui nesse canal do YouTube da Educação para falar um pouquinho sobre um tema tão relevante para esse nosso começo de ano letivo, diante de tantas incertezas, né? A gente traz hoje aqui uma pessoa muito especial, que é o professor Marcos Garcia, o Marcos que é pedagogo, especialista em gestão de conhecimento das organizações, mestre em ciências, gestão e tecnologia da informação, está aí no doutorando, ele é doutorando, né, em ciência, gestão e tecnologia da informação pela UFR, diretor editorial da Ideário, Teoria do Conhecimento, Causalidade do Ser Humano, áreas de atuação da educação, aprendizagem docente, ensino híbrido, metodologias ativas e comunicação, gestão, governança, sustentabilidade, comunicação corporativa, relações humanas, estratégias e inovações, né? O currículo é bem extenso, é uma pessoa que vem com uma bagagem extremamente interessante para que a gente possa aí alinhar algumas ideias, sugestões para que tenhamos aí mais tranquilidade para um ano letivo, que a gente não sabe como que vai permanecer, se essas palavras que estão surgindo no nosso vocabulário enquanto docente. E para essa tarde, além do professor Marcos, que é o nosso anfitrião do dia, né, nós temos a nossa professora, pedagoga, parceira da Secretaria de Educação, a professora e pedagoga Claudineia. Claudineia, dê o seu olá para a nossa rede. Olá, caros colegas, que tenhamos uma tarde muito produtiva. Vamos debater um tema bastante novo para a gente, né, para a nossa rede, que é o ensino híbrido. Espero que todos aproveitem e que a gente aprenda bastante e possamos aproveitar bastante a fala do professor Marcos. Obrigada, Adriana. Obrigada, Claudineia. Então, só a título de conhecimento, esse momento é um momento, assim, sabe, professor Marcos, que a gente está aguardando muito durante um tempo aí, justamente porque o ano passado nós tivemos um ensino remoto instituído no nosso município, diante de uma situação adversa, que o que temos de conhecimento é o que vivenciamos na história enquanto educação pública brasileira. No entanto, as redes de ensino, por sua vez, ainda precisam buscar estratégias para alinhar um grande plano de governança aí, para instrumentalizar esses nossos profissionais. Então, nesse sentido, eu vou abrir a palavra para o professor, para que o professor faça as suas apresentações, porque o currículo dele é bem extenso e expressivo, né? É uma pessoa que vem aí a contribuir conosco, e para que o senhor também possa proferir a sua palavra nesse momento, para que depois, tanto eu quanto a Claudineia, tenhamos a oportunidade de trazer algumas questões que a nossa rede pública tem nos apresentado ao longo desse começo de ano letivo. Então, bem-vindo à nossa rede de ensino de Araucária. Muito obrigado pelas palavras, Adriana, Claudineia. Satisfação estar com vocês. A gente estuda um monte na nossa vida, né? A gente passa 30, 40 anos estudando. Eu estou estudando fazem já 40, 50... Faz 51 anos que eu estudo, Adriana. Eu tenho 55 anos, eu estudo desde os 4, tá? Então eu estudo há 51 anos estudando. Legal, né? E como professor, eu penso que não faço mais do que minha obrigação. Porque quem abraça a profissão de docência precisa ter na sua prioridade uma coisa chamada atualização permanente. E a atualização permanente ela é tão necessária para a nossa prática quanto é a gente respirar, a gente acordar todo dia e ir feliz para o nosso trabalho, e isso é muito importante. Nesse convite que vocês me fizeram, ao que desde já eu agradeço muito pela confiança, pelo carinho, a minha ideia é compartilhar um pouquinho com vocês sobre a visão que está disseminada aí mundo afora, não é só no Brasil, do ensino híbrido. E como ele é um assunto relativamente novo, não que ele seja novidade, o assunto é novo porque ele começa agora a ser mais discutido em função da demanda e da necessidade. Você tem uma ideia, o ensino híbrido ele vem lá do final dos anos 90, tá? Não é uma coisa nova, não. E agora ele começa a ser um pouco discutido, então muita gente acha que conhece e, na verdade, não conhece. Então vamos fazer a parte da fundamentação,
para que todos fiquemos, como é dito, né, no mesmo nível de entendimento do que é o hibridismo no processo ensino-aprendizagem, e mais com foco ainda, né, na educação básica, que é o nosso tema aqui. Dentro dessa visão do ensino híbrido, eu preciso trazer para vocês duas questões importantes aqui, que é a questão do recurso tecnológico e a questão da gestão. Independentemente do que se atua e como se atua, seja a rede de ensino, o tamanho que for, e a rede de ensino de Araucária não dá para dizer que é pequena, ao contrário, né, uma rede bastante expressiva, em profissionais engajados e envolvidos, em número de estudantes, em importância regional que Araucária ocupa, né, no cenário do estado do Paraná e do Brasil. Então, é um município que tem a sua importância econômica, social, política, cultural, e a gente entende que, independentemente do tamanho do município, o trabalho, né, da gestão escolar, ela precede todo o fazer pedagógico. Quando a gente fala de uma Secretaria Municipal de Educação, isso não é diferente. A gestão, ela não apenas define o tom do trabalho que vai ser desenvolvido, no sentido da sua urgência, no sentido da sua intencionalidade, mas também ela responde por todos os mecanismos necessários para que a docência cumpra bem o seu papel. E esse papel da gestão, ele precisa sempre estar muito em linha com as demandas que a própria localidade requer. E esse é o primeiro recado que eu quero deixar. A importância da gestão estar atuando, independentemente de qual modelo de educação está se pregando, adotando, levando a efeito. Em segundo lugar, a prática da sala de aula. Eu tive a oportunidade de conversar com vocês ao longo dessa semana e tive acesso ao material que vocês me disponibilizaram, que me revelou as informações sobre como é que o município de Araucária organiza o seu processo didático-pedagógico. E externei, e reforço aqui mais uma vez, agora de público, a grata, positiva surpresa que tive pela qualidade do material que recebi. Profundidade, fundamentação, critério, cuidado, capricho, todos os componentes que a gente entende que são necessários para que a gente tenha uma boa definição de pano de fundo para que o fazer educativo naquela realidade local, no caso aí Araucária, aconteça bem. E Araucária está muito à frente de muitos municípios que a gente conhece Brasil afora. Eu tenho a oportunidade de conhecer muitas realidades do Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, e a gente pode elogiar com todas as palavras, viu, Adriano? O município de Araucária está de parabéns. Tem uma história de décadas e décadas de trabalho em cima disso, e fez um trabalho maravilhoso. Vocês têm na pedagogia histórico-crítica o fundamento do fazer pedagógico do município. Eu acho isso maravilhoso, dado as origens, né, que essa pedagogia nos traz, nos apresenta e nos entrega, e ela tem, na sua essência, um componente importantíssimo, que é você realmente olhar, antes de qualquer coisa, o objeto do nosso fazer pedagógico, que é o aprendizado efetivo das nossas crianças. Isso que está no fundo, isso que está na essência do processo histórico-crítico. E quando a gente fala, né, do processo histórico-crítico, a gente está falando de uma coisa muito importante, que é fazer o raciocínio trabalhar de maneira criteriosa, de maneira estruturada e estruturante. E essa é a grande defesa dessa pedagogia. E quando a gente fala do ensino híbrido e quer colocar ele na prática, Adriana e Claudineia, a gente está falando, sabe do quê? A gente está falando de algumas premissas que são não dá para abrir mão, são premissas de fato mesmo. Primeiro, com relação à concepção educacional. Com esse tema eu não me preocupo, porque a concepção educacional de Araucária está muito bem delimitada, definida, como eu já citei. Eu acrescentaria a essa concepção a possibilidade de considerar a adoção de algumas componentes
da pedagogia ou da concepção humanista, cognitivista e sociocultural, particularmente na questão relacionada à protagonização do estudante. Não que a pedagogia histórico-crítica não tenha isso, mas essas três concepções, e principalmente a sociocultural, ela traz para o estudante o protagonismo como criador de cultura, que é o que a pedagogia histórico-crítica tanto defende, prega e trabalha. Então, sobre concepção, ela é importante que esteja muito clara na cabeça de todos os profissionais que atuam com a educação no município. Isso é muito importante. Que metodologias que a gente precisa considerar para o trabalho no ensino híbrido? Metodologia ativa, como ela é hoje denominada, que são as metodologias que justamente protagonizam o estudante. Tá? Que recursos que nós precisamos lançar mão para levar a efeito o ensino híbrido na forma que a gente vai aqui discorrer? Sistema de computador, smartphone, tablet e acesso à internet. Esse, digamos, é o mínimo que a gente precisa considerar como componente tecnológico de suporte para que ela aconteça. Ferramentas. Ferramentas de tecnologia, leitor de página na internet, que todos conhecem, Chrome, Firefox, Edge, etc., os navegadores. O portal de notícia eu vou mostrar para vocês, para usar como textos de referência, e também eu recomendo muito usar uma plataforma gratuita chamada Mentimeter para gerar o engajamento dos estudantes. E também o Kahoot, tá? Que é uma plataforma também gratuita, que tem uma estrutura funcional que é muito atrativa, principalmente aos pequenos, aos jovens. E de que técnicas nós estamos falando enquanto premissa, Adriana? Estamos falando da fruição guiada, ou seja, o professor trabalhar com a fruição guiada dos estudantes no formato de vídeo, texto base, notícias, reportagem, música, leitura, literatura de cordel, literatura de história em quadrinho, enfim, tudo que for disponibilizado para que o guia ou a guiação dessa fruição se dê com a tutela do docente, que é muito importante, e nós vamos entender por quê. E o desafio individual em equipe, que sempre, na protagonização do estudante, lançar a ele desafios, tanto individuais quanto em equipe. Tá? Então, essas premissas a gente precisa ter em alta conta aqui conosco. Eu analisei o material de vocês, como eu disse, né, que é toda a diretriz municipal de educação, e entendi como é que vocês organizaram, né, através desse documento que foi feito, que foi essa sistematização, partindo lá da BNCC até chegar nas diretrizes municipais de educação do município de Araucária, para entender principalmente a terminologia que vocês adotam, né? Então, vocês fizeram isso tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental, e foi de muita valia para mim, para entender o formato que vocês trabalham. Então, agradeço ao capricho de vocês por isso. Muito bacana. Muito bem. Encerrado esses prolegômenos iniciais, tá? Vamos ver o que é ensino híbrido. Vamos começar do começo. E aproveitar para ver também o que não é ensino híbrido. Tá? Bom, o ensino híbrido, do ponto de vista do conceito, ele, antes de qualquer coisa, ele é diferente daquela tendência entendida como educação à distância. Ensino híbrido não é educação à distância não é ensino híbrido. São coisas diferentes. Tá? Dentro do pensamento do ensino híbrido, tá? Quando você usa o termo de forma muito ampla, como se ele fosse uma panaceia de todas as questões que a gente enfrenta antes, agora e no futuro, tá? A gente associa, se eu tiver um computador, uma internet e um portal de suporte, está tudo resolvido. Não resolve. Não resolveu nada, na verdade. Você trouxe só mais elementos para complicar a vida de todo mundo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derrubar essa ideia de que EAD é ensino híbrido e vice-versa. Não é. Tá? Nesse viés, eu preciso trazer, então, 3 componentes do que é o ensino híbrido. Já que nós vimos o que não é. Primeira coisa, o ensino híbrido, ele é um ensino online controlado. Foco e destaque no termo controlado. Ou seja, qualquer programa educacional formal, e a escola básica, ela encaixa-se nesse quesito de educação formal, no qual o estudante, ele aprende, ainda que em partes, né?
por meio do ensino online, porém, com algum elemento de controle sobre o tempo em que isso acontece, o lugar onde isso acontece, o caminho que ele vai seguir no seu processo de estudo e o ritmo que ele vai adotar. Então, eu tenho aqui a primeira componente, o primeiro pré-requisito para chamar a modalidade de ensino híbrido de ensino híbrido. Esse é o primeiro componente. Tá? Segundo, o local físico onde acontecerá o processo, ele precisa ser supervisionado. Tá? Então, o estudante, ele vai aprender, pelo menos em partes, em um local físico supervisionado, longe da casa dele. Porque o fato do estudante estar na casa dele, sentado na mesa de estar, ou deitado no sofá da sala, mexendo no smartphone, no tablet ou no computador, e ouvindo ali um vídeo do professor ou conversando com os coleguinhas, isso não é ensino híbrido. Isso é um aluno com acesso à tecnologia que está lá passando algumas horas divertidas de socialização. Tá? A supervisão ela é requerida, Adriana e Claudineia, porque pressupõe-se, inclusive, né, no pensamento da pedagogia histórico-crítica, a tutela docente. O professor como orientador, como encaminhador, como apoiador, como incentivador, como suportador de toda a demanda que ela é requerida para que o docente avance seguramente pelos caminhos que ele tem que descobrir. Tá? E terceiro, a experiência de aprendizagem que o estudante vai obter, ela precisa ser integrada. O que significa isso? Que essa modalidade, ao longo de todo o caminho de aprendizagem que for definida pelo docente, tá, ela vai adotar uma conexão entre o que está disponível no meio digital, tá, combinado com componentes de experiência que se dão fora desse mundo virtual. Atividades que ele vai fazer sozinho, usando meios não digitais, com a família, com os colegas. Tá? No momento em que ele estiver lá na escola, no momento presencial que for possível na escola. Então, a integração das coisas precisam ser muito bem dosadas e planejadas pelo docente, junto com a sua equipe pedagógica. Porque senão acontece o seguinte cenário, Adriano, um cenário que geralmente é um cenário chato, tá? Que é o quê? Você coloca para o estudante um desafio, ele aceita o desafio, ele avança no desafio, ele fica muito feliz com isso, aí ele tem uma atividade para fazer em casa, e ele faz essa atividade em casa, tá? E aí chega no momento presencial, lá para encontrar, aí a professora pergunta, né, para os 10 estudantes que estão ali, por exemplo, naquele momento presencial, você fez tal atividade? Aí um aluno lá levanta o dedinho, eu fiz, e 9 não. Aí a professora pega e retoma todo o conteúdo que deveria já ter sido cumprido. Então ela prejudica o incentivo de um aluno em detrimento de 9 que não tiveram a disciplina para fazer. Então essa integração, ela vai nesse sentido. Ou seja, o estudante ele tem que realmente vestir o papel da responsabilidade. Ele tem que ser estimulado a ser responsável, protagonista, e ele precisa, claro, assumir esta responsabilidade. Tá? Então, 3 componentes aqui que tipificam o ensino híbrido. O ensino online controlado através desse processo de tempo, lugar, caminho e ritmo. A supervisão, tá? Fora do ambiente da sua própria casa. E a integração da experiência conectada com a experiência não conectada lá no espaço escolar ou na casa dele. Tá? Muito bem, entendida essa questão conceitual, que é muito importante, a gente vem agora para responder a seguinte questão aqui. Que atitudes são esperadas do docente para que isso funcione? Sim, porque não vai esperar que o aluno vai fazer tudo isso sozinho, que a família vai fazer tudo isso sozinha, que a gestão do município, da escola, enfim, não vai. O professor tem que assumir a sua parcela de responsabilidade, que além daquelas que ele já as possui, agora ele vai ter talvez mais algumas. Mas ok.
Ensino híbrido, ninguém falou que ia ser fácil. Se alguém falou, contou o lorota para vocês, tá bom? São 4 pilares aqui. Pilar pedagógico, profissional, tecnológico e das relações interpessoais e intrapessoais. Então, o que é esperado desse docente, desse profissional da educação? Eu vou aqui dar um zoom. Atitudes do viés pedagógico. Promover desenvolvimento de autonomia. Isso vocês já fazem, porque a própria pedagogia histórico-crítica já leva em direção a isso. Identificar diferenças pessoais dos alunos, certamente vocês já fazem. Mobilizar diferentes estratégias para envolver os alunos, talvez tenha que aprimorar, se já fazem e fazem integralmente, parabéns. Utilizar de forma integrada a sua especialidade, tá? Com saberes transversais e multidisciplinares, ou seja, como é que estão os projetos inter, trans e multidisciplinares na realidade de Araucária. Criar um contexto de sala de aula, situações de aprendizagem na resolução de problemas. Pedagogia histórico-crítica na veia aqui. Ou seja, você vai problematizar e olhar essa realidade como tem que ser. Ou seja, revelar aquele fazer social como um fazer social que é importante a todos, ele é inerente a todos e ele é inexorável a todos. Então, essa é a atitude esperada do docente. Na questão profissional, é o docente que participa de ações de formação contínua, como eu disse lá no começo da minha fala, né? Eu tenho 55 anos e estudo há 51. Né? Como professor, é a minha obrigação fazer isso. Refletir sobre as próprias práticas docentes. Né? Eu hoje não trabalho como eu trabalhava há 35 anos atrás. Eu mudei umas incontáveis vezes nesse período. Refletir o meu próprio pensamento, o meu processo metacognitivo, ou seja, eu penso sobre o que eu penso. Porque às vezes as coisas que eu penso, eu não penso direito, então eu tenho que repensar sobre o meu próprio pensamento. Isso chama-se metacognição. O professor tem que fazer isso com maestria. Procurar atualização do conhecimento didático-pedagógico, claro. No viés tecnológico, eu tenho que ser proficiente em tecnologias, ferramentas digitais. Eu tenho que aplicar essas ferramentas digitais, desde as mais simples, gratuitas e disponíveis, até as mais complexas que eu posso ter acesso. Reconhecer tecnologia que está presente na nossa vida, utilizar essas tecnologias como ferramenta para desenvolver o pensamento crítico, dos alunos. Tá? E quarto pilar, relações interpessoais e intrapessoais. Olha, identificar e respeitar a diferença cultural, isso também para vocês é padrão, né? Atuar de forma socialmente responsável e colaborar e cooperar com a comunidade escolar. Então, vocês podem notar que, dado ao background, ao back-end e a defesa da pedagogia histórico-crítica de Araucária, eu vejo que 90%, vamos dizer, talvez mais, das atitudes esperadas dos docentes está resolvida. Talvez alguma questãozinha aqui de melhoria das questões relacionadas à tecnologia, né? Alguma questão mais aqui de técnica, mas o restante está resolvido. Tá? Então, essas são as atitudes esperadas. E aí, quando a gente começa agora a olhar a BNCC, e a BNCC como pano de fundo do nosso fazer educativo no Brasil, a gente se depara com a questão da competência como mobilização de conhecimentos e como, de novo, atitudes e valores a serem despertados na discência, na docência, na gestão e nas famílias. Né? Isso para resolver essas demandas complexas que a gente está vivendo, e agora mais do que nunca com a pandemia. E aí eu chamo a atenção para o componente importante, a alfabetização tecnológica para o futuro das nossas gerações. Tá? Entender as premissas da prática pedagógica, entender as concepções, entender o discurso lá da Unesco, que é mundial, sobre a educação para o século XXI, e entender o ensino híbrido de uma forma geral. E agora aqui, quando eu trago as concepções, o que eu estou falando das concepções humanista, cognitiva e sociocultural? Sendo que a sociocultural é a que mais se aproxima, né, da pedagogia histórico-crítica, porque está lá na base, né, das reflexões, né, do Vygotsky, né, e que são o grande pano de fundo, né, de toda a pedagogia apresentada e proposta lá pelo Saviani. O aluno é produtor de cultura. Tá? O aluno, ele é o grande agente de transformação da sua própria realidade. E para isso,
a palavra crítico do professor é o chamamento para que esse docente ele esteja mais do que nunca com a sua forma de olhar o processo de ensino-aprendizagem como algo estruturado, criterioso, como algo extremamente metódico, caprichoso, e que vai ao encontro das premissas do ensino híbrido, daquelas 3 que eu coloquei. Então, a gente está aqui num bom caminho. Ou seja, a gente está juntando uma concepção que é extremamente próxima do que nós buscamos, estamos indo em direção a um modus operandi de ensino-aprendizagem que é muito próximo desse pensar. Então, nós estamos num bom caminho aqui. Aí, quando a gente olha para o desenvolvimento de cada um, e a gente fala da docência e da gestão, eu vou deixar aqui 4 recomendações de leitura para vocês nesse primeiro momento, para que o desenvolvimento de cada um se dê. Para recursos didáticos, tem esse livro da coleção A Escola no Século XXI, eu sou organizador da obra, junto com a minha colega Maria do Carmo, da Federal, e mais 43 professores, doutores e especialistas, mestres de todo o Brasil, que pensaram comigo na construção dessa coleção. Recurso didático, uso de ferramentas digitais e didática contemporânea. Storytelling é a primeira componente da didática contemporânea. É o principal componente que a gente usa para fazer o engajamento dos estudantes. E a segunda é a sala de aula invertida, que é a Flipped Classroom, que é uma componente de trabalho enquanto técnica, que leva para o estudante a responsabilidade de cumprir, né, a partir de uma orientação muito bem estruturada pela docência, de qual observação que é requerida que ele faça, qual leitura que gostamos ou gostaríamos que ele fizesse, para que ele faça essa reflexão inicial, para ele ter o primeiro contato com o componente que precede a problematização, que vai ser trabalhado pelo professor. Então, a Flipped Classroom, ela ajuda para isso. É uma técnica muito bacana e que vem sendo usada aí nos últimos 20 anos. Começou lá na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e vem se desenvolvendo em toda a educação básica ali de algumas escolas norte-americanas, e chegou no Brasil há coisa aí de 8, 9 anos. Aí vem se desenvolvendo. Segundo componente, aula digital. É o volume 2, o volume verde da coleção. O que a gente fala aqui? Tecnologia, ou seja, como é que eu planejo a minha aula com recursos digital? Portais de notícia, Android, vou mostrar para vocês alguns, gamificação. E como é que eu faço avaliação contínua e por que ela é importante? Eu vou mostrar para vocês no ciclo da metodologia como é que isso se dá. Terceiro volume, inovação educacional. Inovação educacional que traz a metodologia da PBL como o grande pano de fundo, aprendizagem baseada em problemas, né, que vai ao encontro lá da problematização, da histórico-crítica, e os recursos tecnológicos, tanto digitais quanto não digitais. Lembre-se que recurso tecnológico não é sinônimo de tecnologia digital da informação e da comunicação. A tecnologia digital da informação e da comunicação é um dos recursos tecnológicos que a gente tem à nossa disposição. E o quarto volume, o volume azul, é da curadoria de recursos. Porque nesse mundo conectado, o professor ele ganha agora mais um papel de ser curador do imenso repertório de opções que estão disponíveis online. É um repertório incomensurável. Então, trabalhar com os recursos, fazer a curadoria de forma adequada, selecionando portais, enciclopédias, bibliotecas, enfim. Vou mostrar algumas para vocês, tá? Então, aqui, dica de leitura, tá bom? Quero recuperar aqui rapidamente apenas o momento que nós estamos hoje. Hoje nós estamos no ano de 2021, entrando aí no nosso terceiro ano da nova BNCC. BNCC nova que, pela portaria 1570 do MEC, lá de 2017, né, trouxe para nós a nova BNCC. Com as suas competências, com seu foco no desenvolvimento dessas competências e com o compromisso da educação integral. Tá? Só que todo o caminho que nós percorremos até hoje, que passou pelo PDE e por 3 LDBs que as antecederam,
ela veio numa espiral, né, de evolução, eu chamaria de peso de responsabilidade nos ombros do profissional da educação, seja ele docente, seja ele gestor. Esse profissional, ele vem sofrendo uma pressão cada vez mais forte sobre os seus ombros para dar conta da constante, permanente complexificação da sociedade. Tá? A sociedade de hoje é muito diferente da sociedade de 10 anos e muito mais ainda da de 30, 40 anos atrás. Eu, por exemplo, sou um profissional de 55 anos de idade que fui formado sob a égide da 5692. Eu sou do tempo que tecnicismo aplicava na veia. Se tomava tecnicismo na veia das 7 da manhã até a 1 da tarde, na escola de emergência construída pelo Exército Brasileiro naquela época nos rincões do país, onde não tinha chego ainda a escola como nós conhecemos hoje. Eram grupos escolares de emergência erigidos pelos soldados, né, embaixo de construções precárias. Até que chegou a primeira escola lá na minha cidade, no interior do Paraná, onde o que a gente via era peroba e onça e jaguatirica no meio do mato. Naquela realidade, era tecnicismo na veia. Isso me acompanhou até o final dos anos 70, começo dos anos 80, fortemente. Fortemente. Né? E a nova LDB, a terceira LDB, que só veio lá em 96, né, a Lei de Diretrizes e Bases, né, que reformou e transformou nossa educação e trouxe esse novo grande alento, ela trouxe também uma série de contradições, né, que se somam já às contradições da segunda e da primeira LDB. E hoje, então, com a nossa nova BNCC, pós o PDE de 2007, que infelizmente foi descontinuado, a gente vê agora a possibilidade de um novo respirar, um novo fluxo de ar fresco para nós, professores. Então, a gente tem essa possibilidade. Vamos aproveitar, né? Aqui o quadro das competências da BNCC e trouxe ele para lembrar para vocês uma coisa. Esse quadro de competência não é apenas para os estudantes, é para todo mundo. É dos estudantes e as famílias. E entre os estudantes e as famílias tem todos nós, professores, docentes, gestores, tá? Num componente metodológico, o que eu quero lembrar? Vocês têm a pedagogia histórico-crítica como pano de fundo do fazer pedagógico de Araucária. Legal. Que metodologia ela pressupõe? Essa que está aqui. Prática social de conteúdo, problematização, seguida de instrumentalização, catarse. Tudo isso desaguando na aprendizagem, que é o novo posicionamento da prática social do docente. Para que construa junto com o discente essa nova compreensão de mundo. Então, a discência, ela mais do que nunca, ela é protagonista, ela é responsabilizada. Aquele momento do professor e o aluno, no mesmo viés de olhar da prática social, quando ela chega nesse momento final, e aí, como é feita a defesa do Saviani, eles passam a compartilhar de uma nova forma de olhar para essa realidade. Então, vocês já têm o pano de fundo que vocês precisam para trabalhar da melhor maneira possível com o ensino híbrido. Então, vocês não precisam inventar nada aqui. O que vocês vão precisar, talvez, é acrescentar uma ou outra técnica para poder viabilizar agora, para te dar algum instrumento complementar para você trabalhar no formato híbrido. Tá? Que tem na sua essência uma separação de parte do trabalho feito na escola e parte do trabalho mediado por tecnologias, de forma não presencial. Tá? E aí eu recomendo aqui duas leituras importantes. O livrinho da esquerda, que é a organização de professores aqui do Brasil, da Lilian e sua equipe, que tem no artigo da abertura, um artigo maravilhoso de educação híbrida, do professor José Moran.
a quem tive a oportunidade de mediar várias vezes em encontros de educação Brasil afora, uma figurinha. E o segundo, o livro Blended. Blended, usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação. Tá? Ele é um livro de referência, é um livro publicado nos Estados Unidos em 2014, e ele traz, digamos, a base das questões mais fundantes do que a gente chama hoje de ensino híbrido. Então, ficam aqui as duas recomendações de leitura para vocês. Ambos os livros, e esses daqui, e também o da Escola no Século XXI, estão disponíveis nas lojas virtuais de todo o Brasil, para serem adquiridos no formato papel ou e-book. Tá? E o que tem na essência do ensino híbrido aqui, ó, que o professor José Moran traz para nós? Ó? Vou dar um zoom para vocês. Olha que legal. ênfase no projeto de vida do aluno, ou seja, você olhar o aluno como realmente um agente social com potencial de transformação. ênfase no valor de competências amplas, ou seja, do conhecimento que eu trago da minha própria realidade e também as minhas questões socioemocionais. Equilíbrio entre aprendizagem pessoal e de grupo, respeito ao ritmo de cada um e integração dos tempos, espaços e tecnologias digitais. Veja que o professor José traz os mesmos componentes que eu falei lá no começo, que é um dos pilares para definir ensino híbrido. Tá bom? E para encerrar minha reflexão aqui com vocês, minhas queridas colegas Adriana e Claudineia, independentemente do método que a gente utilize, da concepção que a gente lance mão, das técnicas que a gente coloque a serviço do processo ensino-aprendizagem, uma coisa que nós não podemos esquecer, e que está na essência do nosso entendimento enquanto educadores, professores, docentes que somos, é como é que a nossa mente funciona. E como é que esse funcionar nos leva da ignorância para o conhecimento. Da vivência social com saberes não sistematizados para a mesma vivência social permeada por saberes sistematizados. Se eu não entender como é que essa mente opera e como é que essa mente se desenvolve e funciona, eu posso ter a concepção que eu quiser, a tecnologia que eu quiser, a ferramenta que eu quiser, que o aluno não vai aprender. Por quê? Porque eu vou estar fazendo de um jeito que a mente dele tem dificuldade em entender. A dele e de todo mundo, né? Porque a mente das pessoas, ela funciona de uma forma muito parecida. Tá? Então, quando a gente fala de memorização, a gente está falando de 3 etapas. Codificar ou perceber, que se a gente fizer um paralelo lá com a metodologia, com a metodologia, ela está aqui, né? Olha aqui, ó. Prática social do conteúdo. É quando eu vou apresentar para o meu estudante, né, os conteúdos que eu vou trabalhar com ele e fazer ele perceber isso de forma autônoma e vou mobilizar toda a energia dele para que ele perceba isso no mundo onde ele vive, no local onde ele habita. Segundo, eu vou armazenar ou reter isso. Porque não basta eu observar como um mero espectador. Eu vou observar agora de maneira intencional. E ao colocar intencionalidade nessa observação, eu vou fazer o fenômeno da retenção. Tá? Volto de novo aqui, ó. Metodologia de vocês, hein? Metodologia que vocês adotam. Ó, aqui, ó. Problematização. Tá? Eu confronto o estudante com a realidade dele e coloco para ele desafios, questionamentos, situações de exigências sociais que ele enfrenta, ele, a família dele e o entorno dele. Tá? Recuperar ou evocar. Agora eu vou lá na minha mente buscar o que eu desenvolvi, o que eu elaborei, o que eu desenvolvi na minha mente. E aí eu estou aonde aqui? Estou aqui, ó. Instrumentalização, catarse. Que é a transformação. É onde eu vou fazer que a visão de mundo do meu estudante, do meu aluno, do meu aprendiz, da minha criança, tenha ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, não importa. Quando eu fizer isso, eu vou fazer com que ela olhe o mundo sobre um novo prisma, que é o prisma do aprendizado
e do saber sistematizado, historicamente construído, que, de novo, é a base da pedagogia histórico-crítica. Entendendo isso, eu preciso agora fazer um deep dive aqui, um mergulho um pouco mais profundo. Como é que essa mente opera isso? Em dois momentos. O momento da memória operacional de trabalho, e daí eu, enquanto pedagogo, preciso entender isso como ninguém. Ou seja, há momentos em que eu vou estimular o meu estudante para que ele reproduza algumas coisas que ele decorou, porque é necessário ele fazer isso em algumas questões, e haverá um momento em que isso ficou tão automático na mente dele que ele não precisa mais se preocupar, porque já é parte dele. Ele já se apropriou daquela verdade, e agora, como parte dessa verdade, ela veio para a memória de longo prazo, memória explícita e memória implícita. Ou seja, ele aprendeu. Tá? E agora, como é que eu trabalho isso didaticamente? Nós temos vários materiais aí de didática, ou de proposição de didática para a proposta, né, da pedagogia histórico-crítica. Tá? E ela se alinha muito bem com esses três componentes aqui. Ó. O que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar questões que são comportamentalistas ou sociais. Por exemplo, o aluno vai aprender a operar o sistema chamado bola de basquete. Bola de basquete é um sistema. Ela tem um tamanho, ela bate, ela quica, e você arremessa, ela cai num cesto e marca uma coisa chamada ponto. A execução desse procedimento, que é trabalhado lá na educação física, para o vôlei é a mesma coisa, para o futebol é a mesma coisa, né, para todos os esportes individuais e coletivos é a mesma coisa, ela está na essência da base comportamentalista. Eu vou usar isso. Né? E quando é associação informacional? Ou seja, eu vou trabalhar o fenômeno pandêmico e vou associar as coisas que o aluno vive com a situação que a gente está passando agora. Eu vou fazer associação informacional. Você passa a mão no ambiente público que outras pessoas passaram, e essas pessoas deixaram ali um agente infectante chamado vírus, que tem uma sobrevida de 12 horas num ambiente fora, né, de um corpo biológico. E aí, nesse período, você passou a mão, levou essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos e se infectou. E ao se infectar, você é um agente transmissor agora também. Então, associação informacional, vou trabalhar com o meu estudante. E também posso trabalhar associação emocional com ele. Né? Com experiências positivas, negativas, os pontos que ele desenvolveu na própria família. Tá? Então, vocês percebam que, dentro desse viés, eu preciso entender este órgão, o segundo maior órgão do nosso corpo, chamado cérebro, e saber que há hormônios que favorecem esse cérebro aprender e alguns que não favorecem. Eu preciso entender que aqueles que não favorecem, eu preciso minimizar. Entre eles estão a endorfina e a adrenalina. A adrenalina, sempre que o aluno fica incomodado ou entristecido, ela vem inundando o ambiente do sistema orgânico desse aluno e faz com que ele tenha brancos, com que ele não assimile os conteúdos, com que ele não observe as coisas. Tá? E do outro lado, a gente tem lá a dopamina, a noradrenalina, a acetilcolina e a serotonina, que são hormônios que favorecem, porque são hormônios do prazer, do bem-estar, né, da sensação de equilíbrio. Então, preciso entender isso muito bem. E aí, nas atividades que eu vier a propor para o meu estudante, eu vou privilegiar aquelas que tragam a ele prazer. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, leitura de livros de forma prazerosa. Não fazer ele ler um livro ou um HQ, ou seja lá o que for, porque ele vai ter que responder para mim questões de prova. Isso tirou todo o prazer da leitura, coitado do aluno. Ele vai ler porque ele gosta de ler, porque ele vai se divertir lendo, enfim. Né? Muito bem. Então, essa é a parte de fundamentação. Agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, tá? De como é que eu posso usar algumas ferramentas da tecnologia digital, agora eu estou falando da tecnologia digital, para o seu dia a dia, lá na sala de aula, tá? Então, uma componente aqui que eu uso muito é o Mentimeter.
Aqueles alunos que já estão lá no quarto, quinto ano, a partir do terceiro ano já dá para usar. Você pode fazer isso com QR Code, pode fazer isso com o link, onde você pode trabalhar nuvem de palavras, onde você vai estimular os alunos a lançar nuvens de palavras e colocar essas nuvens aqui. E ela vai sendo construída pelo colaborar de todos os alunos, das famílias. Tá? Inclusive, convido vocês agora, se quiserem entrar aí, entra lá no menti.com, coloca esse código e responde para mim com 2 palavras essa pergunta aqui, ó. Por que educar é tão complexo? Em 2 palavrinhas, coloquem lá, para ir registrando aqui. Esse link ele fica sempre disponível e depois você pode consultar. Então, usar o Mentimeter é uma ferramenta. Outra ferramenta bacana é o Plickr. O Plickr, você cria, né, situações de aprendizagem no qual você coloca questões de múltipla escolha e faz essa questão de múltipla escolha ser respondida pelo estudante, tá? E você faz a coleta das informações desse estudante, tá? A partir de uma leitura via QR Code. Ele lê o QR Code e vai marcando as questões e vai mostrando um dashboard em tempo real das respostas que o aluno está dando. Tá? Então, é uma outra ferramenta chamada Plickr, muito legal. Gratuita, disponível no plickers.com. Outra ferramenta gratuita também que eu gosto muito é o Kahoot. Né? Kahoot vocês devem conhecer, já devem ter usado, né? No qual você pode fazer jogos, né? E engajar os alunos, tanto na sala de aula como geograficamente distribuídos. Kahoot é muito legal para isso. Tá? Então, você coloca lá o seu grupo de questões, e aí nesse grupo de questões você vai trabalhando, né, para que o aluno ele responda estas questões, e quando ele responde essas questões, ele vai entrar numa competição. Tá? E essa competição, uma vez que todos se engajaram, ele vai colocar lá primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então é muito legal o Kahoot. Tá? Outro muito legal que eu gosto de usar muito, e esse aqui dá para usar com os bem pequenos até, com as crianças lá, a partir de 2 aninhos de idade já dá para usar, que tendo lá um tablet ou um smartphone, você compartilha o Jamboard, você cria direto na plataforma do Google, tá? E você pode estimular e deixar com que os alunos compartilhem isso e coloquem as suas mensagens nesse Jamboard, para que nessa mensagem eles tragam aqui reflexões, eles tragam aqui dúvidas, que eles compartilhem pensamentos. É uma forma de você ter um quadro de compartilhamento de pensamentos de maneira integrada. Tá? O Jamboard é bem legal. Que eu dou o exemplo da cidade, o patinho, os alunos adoram isso. Outra que você pode usar, Google Docs, olha só, Google Forms, onde você cria um formulário de múltipla escolha e você tem a coleta das respostas dadas pelos alunos em tempo integral, também direto da plataforma do Google, gratuito, disponível. Tá? Você pode criar e-portfólio. E-portfólio você pode criar usando o teu Google Drive. O professor pode criar um Google Drive para a sua turma e coloca ali as pastinhas com o nome dos alunos. E aí vai colocando o portfólio dos alunos ali dentro. É muito legal. Você pode criar ali uma pastinha, por exemplo, lá, né, a turma 2A, tá? Aí você criou a turma 2A, aí está aqui a turma 2A, e aqui dentro da turma 2A você cria a pastinha dos alunos, tá? Aí você vai criar lá a pastinha da Letícia Maria, aí você vai criar lá uma outra pastinha, que é a pastinha do João Pedro, né? Aí você vai cria as pastinhas para todos os alunos aqui. Aí você compartilha essas pastinhas com a família do aluno, o pai, a mãe, o responsável. Tá? E essa pastinha, uma vez compartilhada, ele vai fazer o que dentro dessa pastinha? Ele vai colocar as coisas que ele produz. Ele vai colocar ali o Jamboard dele, vai colocar ali um texto que ele digitou,
ele vai colocar lá um vídeo que ele gravou, um áudio que ele gravou. Então, é uma estrutura extremamente simples e gratuita disponível para você usar. Tá? Você não precisa de nada para fazer isso, além de um mero smartphone e uma conta no Google. Só isso. E uma redinha Wi-Fi ali, ou uma internet do próprio celular, que gasta pouco tráfego de dados aqui. Aí você monta um ambiente colaborativo para trabalhar com os alunos, ó, usando Google Drive. Aí você cria uma estrutura de e-portfólio. Muito legal. Né? Você pode fazer o trabalho de visitas guiadas, adoro fazer visitas guiadas, utilizando as possibilidades, né, do mundo 3D do Google. Né? Você pode fazer aqui um passeio virtual com seus alunos para alguma cidade. Né? Aqui eu estou olhando Curitiba, mas aqui eu poderia dar um passeio por Araucária. Vamos conhecer o município de Araucária, no nosso glorioso estado do Paraná. Então vamos lá para Araucária, vamos colocar Araucária em 3D e vamos ver como é que está o nosso município de Araucária. Que bacana, onde é que está localizado. Então fazer visitas guiadas com nossos alunos usando, de novo, o Google. A plataforma do Google Maps. Muito legal. Né? Outra coisa que dá para fazer é fruição guiada. Um dos pontos que eu citei para vocês, tá? Usar o Google Arts and Culture. Né? Você tem aqui os principais ambientes do mundo para você explorar, tá? E você pode fazer exploração de espaços mundo afora, tanto de museus quanto de localizações geográficas, né? Então aqui você pode fazer exploração, tá, dos museus, fazer exploração dos espaços, né? Então você pode conhecer o Taj Mahal e fazer com eles um passeio, conhecer as pirâmides do Egito, né? Então tudo disponível aqui gratuitamente na plataforma do Google Arts and Culture. Funciona muito bem no smartphone, no tablet e nos PCs também. Tá? Então aqui algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer trabalhos à distância com os nossos alunos. Tá? Então, isso do ponto de vista do pensar da tecnologia aplicada no dia a dia do nosso trabalho didático-pedagógico. Tá? E para encerrar, minhas queridas colegas, quero compartilhar com vocês aqui, essa ideia aqui. Tá? Lembra que eu falei que um dos pilares importantes do ensino híbrido, que é aquele terceiro pilar, vou voltar lá para lembrar para vocês. Olha aqui, ó. Lembra lá qual era o terceiro pilar? Aqui, ó. A experiência de aprendizagem tem que ser integrada. Tá? O que quer dizer integrada? O que eu pensei no trabalho do modelo híbrido, eu preciso de alguma maneira integrar com a minha realidade, para evitar aquela questão de o aluno que não fez ser o prejuízo dos alunos que fizeram, e vice-versa. Tá? Dá para fazer isso através de apontamentos manuais? Dá, mas dá um trabalho. E está muito sujeito a falhas por parte do professor que vai estar controlando isso aí. Então, para facilitar esse trabalho, é recomendado, altamente recomendado, que você tenha pelo menos um portal para suportar esse trabalho. E aí tem vários portais disponíveis. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Tá? Você pode ter um portal especializado, ou você pode usar a própria estrutura do Google. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que vocês têm o Google Escolar, no município de Araucária. Tá? Então, vocês têm uma série de facilidades já. O Google Escolar ele já funciona como uma plataforma que vai permitir você fazer uma série de controles, inclusive criando formulários de registro de controle e acompanhamento, usando o Google Forms para isso. Tá? Você pode usar isso ou pode usar portais especializados, como, por exemplo, o Aula Digital, né, que é lá de Portugal, tá? Mantido lá pelo leia.com. Recomendo o acesso, ele está acessível lá no aula digital leia.com. Tá? Então, o professor pode se registrar e usar. O que ele tem de vantagem se registrando? Uma quantidade muito grande de recursos.
que são objetos de conhecimento. Então, ele tem livros, músicas, literatura, enfim, tem muito material. E como ele é de Portugal, tem muita coisa que é de Portugal, obviamente, né, a cultura lá da lusitana, mas tem coisas também do Brasil, dado aí a nossa co-irmã de língua. Você tem o Escola Digital, que é daqui do Brasil, que é um outro portal, que também tem algumas funcionalidades, a plataforma é gratuita, você pode criar e compartilhar, tá? Ela tem todas as funcionalidades no formato gratuito, e ela tem ferramenta para o gestor, para o professor, para os alunos, para as famílias. Tá? Aí eu tenho aqui alguns artigos que eu selecionei para vocês sobre aplicação de sala de aula digital, como é que cria. Então, eu trouxe como referência para vocês conhecerem e aprofundarem, quem tiver interesse, o Moveplan, tá? Os resultados digitais e esta da Escola Web. São 3 portais aqui que trazem materiais de referência bem legais para você se aprofundar no tema do ensino digital. Outra ferramenta que eu queria deixar como referência é a ferramenta da Wikipédia. A Wikipédia, ela, ao longo dos últimos 20 anos, ela teve uma curva de aumento de qualidade muito significativa, e nós, como professores, temos plena condição de selecionar artigos da Wikipédia que sejam relevantes e interessantes e de correção, para compartilhar com os nossos estudantes. Então, você tem aqui mais de 1 milhão de artigos em português, onde você tem, separado aqui por área do conhecimento, tá, uma quantidade muito grande de material. Tá? Então, o professor pode usar como referência a Wikipédia. Se você não quiser usar a Wikipédia, você pode usar o nosso portal lá do MEC, a escola.britanica.com.br, que é mantido pela CAPES e que está disponível para todos nós aqui do Brasil de forma totalmente gratuita, onde você tem todo o conteúdo de uma enciclopédia escolar do ensino fundamental, né, da educação básica até o ensino médio. Tá? Portal de notícias que eu tinha falado para vocês, ó, que é uma fonte segura para você buscar informações que você queira compartilhar com os alunos para cumprir aquela primeira etapa da metodologia, né, da pedagogia histórico-crítica, que é aquela etapa, né, que está aqui, ó. Olha lá. Cadê você? Aqui. Que é a prática social do conteúdo, né? Então, para eu anunciar os conteúdos ao estudante e mobilizá-lo para, de forma autônoma, ele ter contato com essa realidade, eu posso usar os portais de notícia para eu, enquanto docente, buscar o que eu quero que ele veja, intencionalmente, né, pela minha prática, e rapidamente separar os links para que ele faça a leitura, ou eu fazer a condução de leitura guiada, né, junto com o estudante. E aí eu posso trabalhar isso fazendo de forma guiada com qualquer nível que eu queira, né? Desde a infantil até o 5º ano, sem problema nenhum. O Flipboard, que é um outro portal de notícias legal. O GoRead, que eu gosto muito, onde você tem todas as revistas do Brasil aqui. Eu tenho algumas revistas que eu acesso muito, a Super Interessante, a revista Educação Infantil, que é uma revista bem legal, Isto é Dinheiro, Veja, Super, Cérebro. Então, é um portal onde você tem acesso, por exemplo, à revista, né? Você acessa a revista, e aí, uma vez que você acessou a revista, você tem a revista disponível para você ler a revista. Tá? Então, você tem a revista, né, com todos os seus artigos aqui, aí você faz a leitura da sua revista aqui. Né? Essa edição aqui, inclusive, que é a edição de fevereiro, ela traz uma reportagem bem legal, tá, sobre alguns temas legais, brincar e aprender. Tá? Então, uma revista aqui você pode acessar pelo GoRead. Tá? Dicionários, nós temos aberto o dicionário Michaelis no Brasil e também temos o dicionário Dicio, né, que é um dicionário mantido pela comunidade da internet brasileira. Tá?
Muito bem. Então, estes são os componentes que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Esse material estará à disposição da secretaria para download aí, vocês vão poder compartilhar na rede. E é bacana porque você tem as referências e nesses quadros que eu coloquei aqui, você tem os links para você encontrar os endereços na internet de cada um que eu recomendo, tá? Então você tem os links aqui para você buscar todo esse material, tá? Esse aqui é o QR Code para vocês entrarem e fazerem aquela resposta daquela questão que eu passei, que era por que ensinar é tão complicado, tá? Lá no Mentimeter. Aqui o meu site, bnccbrasil.com.br, e aqui a recomendação de leitura dos 4 livros, né? Recursos didáticos, aula digital, inovação educacional e curadoria de recursos. Tá bom? Era isso, Adriana. Estou livre aqui para responder questões. Bom, professor, diante de tantas colocações desse universo tecnológico que o professor traz aí para contextualizar esse ensino híbrido, não híbrido, que é a palavra que hoje permeia toda a educação básica, principalmente no nosso município, haja vista que nós temos uma condição de trabalho remoto ao longo do ano de 2020, e para esse ano de 2021 não estamos conseguindo observar como iremos tratar isso neste período de ano letivo de 2021, a pergunta que fica é como que nós, enquanto educação pública, que ainda estamos aí aprendendo essas terminologias, aprendendo esse dinamismo do mundo todo, desse aparato tecnológico que está às nossas mãos, mas que, no entanto, a gente lida diretamente com crianças que estão em fase de alfabetização, né? Então, qual tipo de ferramenta seria o ideal? Se tem algum tipo de exemplo que nós possamos usar com as nossas crianças bem pequenas, né? Porque você está lidando ali com crianças de educação infantil de 0 a 3 anos, a pré-escola 4 e 5, que é a educação obrigatória, né? E até o 5º ano, lógico, ainda temos 8º e 9º no nosso município. No entanto, a maioria da nossa rede permanece na educação básica na questão da alfabetização. E para além disso, além de olhar para esse contexto, é pensar num profissional que vai estar de máscara dentro de uma sala de aula presencial e a outra criança que está lá do lado externo, acompanhando via as tecnologias ou mesmo as apostilas que estão sendo encaminhadas para as crianças, e o professor usando essa ferramenta como nós estamos utilizando aqui agora para conversarmos. Então, pensar o que o professor aí, diante de toda a experiência, de todo o Brasil, que o professor vem fazendo formações, o que tem sido posto para que, numa rede pública, que a gente não tem acesso à tecnologia, porque nós temos muitas unidades rurais, como que a gente consegue aí, de repente, alinhar e começar a inserir essa cultura digital que está posta aí pela Base Nacional Comum Curricular, que está também na nossa diretriz do município, e que, diante de todo esse cenário, precisa ser posta. Para o trabalho com os pequenos, tá? A partir ali desde os muito pequenos, né, até a fase ali, eu diria, dos 3, 4 anos, as crianças que não estão indo para a escola, tá, elas podem ter privilegiada neste momento, a partir da atuação dos próprios pais, orientações para o trabalho da estimulação precoce. Tá? Essa orientação, seja ela dos sentidos da audição, né, da sinestésica, tá? Da visual, tá? Do sentido do olfato. Essa estimulação precoce, ela pode ser orientada para as famílias a partir de orientações muito simples, de atividades que a família pode fazer com essa criança, ou seja, o que ela teria ao estar lá nos cuidados do CIMEI, tá? Ela passaria a ter com a família, com a pessoa que está responsável por aquela criança dentro do espaço da casa dela. Tá? Se a família tiver condição de fazer uma chamada de vídeo via WhatsApp com a professora, para que a professora faça orientação, para que a família faça esse trabalho, né, de estimulação com a criança, a gente já vai ter um ganho enorme. Porque essa criança que está
fora dos cuidados, né, de um centro municipal de educação infantil ali, né, de um olhar, né, sobre um viés mais pedagógico, tanto tempo, o que nós conseguimos orientar a família para que ela faça essas vezes nesse período, já será um ganho importantíssimo para essa criança. Para a criança que está numa fase já um pouco maiorzinha, a partir ali dos 4 ou 5 anos, tá, a gente já consegue fazer algumas atividades orientativas, as que tiverem disponibilidade de tecnologia para comunicação, seja por áudio, seja por vídeo, a gente pode fazer através de pequenas conferências junto com a professora para orientar atividades. Isso facilita muito o trabalho da própria família ao ter a figura da professora fazendo essa orientação, que pode ser ao vivo, a professora pode fazer uma conferência em tempo real com a família, para tirar uma dúvida, para fazer uma orientação, ou ela pode gravar um vídeo, colocar no portal e passar um endereço via WhatsApp para as famílias assistirem. Tá? Usando, por exemplo, as próprias ferramentas do Google, a professora pode gravar, o professor pode gravar lá uma série de pequenos vídeos, de alguns minutos cada vídeo, vídeos de 2, 3 minutos com orientações, gera os links e compartilha num grupo de WhatsApp para as famílias com aquela orientação. Orientação que vai em direção a trabalhar com essas crianças de 4 ou 5 anos para as atividades que se espera que ela cumpra, levando atividades ali das mais diversas vertentes que o plano, né, de educação de vocês prevê e orienta, tá? Respeitando, é claro, a metodologia que você já tem muito bem delineada. Para as crianças de primeiro e segundo ano, notadamente essas que estão na fase de alfabetização, eu já recomendo utilizar, como vocês têm a plataforma do Google, tanto o Google Jamboard quanto o Google Forms. São plataformas de uso muito simples e super leve, que podem ser colocadas a serviço de apoiar o processo de alfabetização. E você pode também usar os quadros compartilhados via editor de texto compartilhado. Editor de texto compartilhado, onde você consegue colocar a criança para compartilhar a digitação de conteúdos com os outros coleguinhas, é uma experiência também muito rica. Aí vai aparecer lá as crianças ao mesmo tempo trabalhando, colocando mensagens, colocando frases, colocando palavras, já no seu processo de alfabetização. E as crianças maiores, 3, 4, terceiro, quarto e quinto ano, aí você já pode usar toda essa gama de possibilidades que eu trouxe aqui, tá? Que passa pela orientação e pelo processo de fruição guiada, feita pelo professor, pela professora ali, tá? E pelo próprio processo de sala de aula invertida, no qual você passa as atividades para que o aluno leia a proposta de atividade, execute previamente, para depois fazer o encontro ao vivo pela internet ou presencial com o docente lá na escola, tá? Então, usando todo esse leque de possibilidades que eu trouxe, você tem recursos, tanto digitais quanto não digitais, que você pode colocar a serviço desse processo de trabalhar nessa época pandêmica. Longe de ser o ideal, tá? Longe de ser a solução de todos os problemas, ela é um caminho possível, ela é um caminho viável. Tá? Nós temos que entender que o mundo perfeito seria um mundo sem pandemia, antes de mais nada. Mas nós estamos longe dessa realidade. Então, do que temos, o que dá para fazer? Esse é o leque de possibilidades que a gente tem observado serem feitas. Tá? A Camila me falava, numa reunião que mantivemos, não sei se foi ontem ou foi antes disso, acho que Claudinei me ajuda a lembrar, acho que foi ontem ou na segunda-feira, que ela é, se não me engano, a diretora da parte da educação infantil, né? Isso. Isso, ela é responsável por essa área em Araucária. Foi ontem. E ela me comentou... Como é que é? Foi ontem. Foi ontem, ok. E aí ela comentava sobre vocês fazem a impressão de orientações que são mandadas para as famílias. Orientações das mais diversas. Orientação de atividade, orientação de trabalho com as crianças, de ir até a escola fazer uma coisa ou outra, enfim. Vocês mantêm essa comunicação via esse envio, né, de material para as famílias. Tá? Você está fazendo aqui já uma forma de atuação e interação com essa família dentro da viabilidade do momento que nós estamos vivendo. Tá? Se você não tem o meio digital, usa isso. Se você tem, usa o meio digital.
Tá? Como vocês têm a contratação aí do Google Escolar, então vocês já têm alguma ferramenta, pelo menos institucionalizada, para trabalhar. Isso facilita muito, porque é uma possibilidade, todo mundo tem a sua conta ali, todo mundo pode criar ali, né, da área de docente, e aquelas famílias que tiverem condições, e penso que a grande maioria tem, também pode criar a sua conta e usar essa base, né, de repositório. E para o pessoal ali do terceiro, quarto, quinto ano e posteriores, o uso do portfólio baseado no Google Drive funciona muito bem. Funciona muito bem. É fácil de criar, é fácil de administrar. O professor vai ter lá um trabalho inicial para criar as pastinhas, mas em poucos minutos ele faz isso. E uma vez pronto, você tem a base para trabalhar com os alunos, né, criando portfólio digital. Muito legal. Tá? Então, são essas as dicas aí, Adriano. Professor Marcos, Oi. a gente normalmente recebe, né, alguns questionamentos no chat mesmo do município. Eu vou fazer um compilado aqui de alguns questionamentos que estão sendo enviados. Então, vamos lá. Pensando na organização curricular do nosso município, a gente repassou para você, né? Você já deu uma olhada. A gente adequou, né, a nossa diretriz curricular à Base Nacional Comum Curricular. Okay. E essa adequação, ela tentou transpor o entendimento do que seriam os conteúdos para os objetos de conhecimento e os critérios de avaliação para os objetos de aprendizagem, né? Okay. Então, teve essa diferenciação que você já apontou na sua fala, na questão da terminologia, dos nomes que a gente usava e passou a usar a partir de agora. Okay. Pensando que o nosso município, então, ele se fundamenta na pedagogia histórico-crítica, é possível a gente realizar essa transposição? Como que isso pode ser aplicado no ensino híbrido? Além disso, ainda pensando na questão da pedagogia histórico-crítica, que acaba fundamentando, né, o trabalho da nossa rede, a pedagogia histórico-crítica, ela defende o trabalho com a questão de conteúdos, com um sistema de educação que contemple os conhecimentos, né, das várias áreas, né, das artes, da ciência, filosofia, nas suas formas mais elaboradas. Como que a gente pode trabalhar, então, nesse formato, pensando nesse sistema de educação que a gente defende, como que a gente vai conseguir contemplar com o ensino híbrido esses conhecimentos? O senhor poderia dar, né? Eu acho assim, já deu alguns exemplos de instrumentos que a gente pode usar, além desses instrumentos, teria alguns outros exemplos? E, assim, finalmente, como que a gente poderia realizar o ensino híbrido, pensando na diferença entre a informação e conhecimento e a sua importância na formação humana? Então, são essas as questões que acabaram chegando. Ok. Vamos por partes aqui, então. Primeiramente, sobre a questão da transposição lá da nomenclatura, né, BNCC, plano do Estado do Paraná e a diretriz municipal de Araucária. Eu diria assim, ó, não se preocupem com isso, porque é uma questão terminológica. O que está no pano de fundo é a mesma coisa. Ou seja, estamos falando da mesma coisa, apenas com nomenclatura diferente. Tá? Então, não entendo que essa seja uma preocupação que deva se ter, porque, como eu já citei e friso mais uma vez, vocês estão muito bem organizados desse ponto de vista. Então, eu entendo que não há na cabeça dos professores e dos trabalhadores de educação em geral do município de Araucária dúvidas sobre isso. Então, a nomenclatura, eu não vejo problema nenhum. Agora, quando a gente fala de transposição, uma coisa que você tem que ter muito firme, a metodologia que vocês têm, que está definida, está desenhada, que está proposta, que está formatada, que está institucionalizada, que está amparada nas leis do município de Araucária, ela é o que precisa ter. Vocês estão com todos os instrumentos legais, estruturais e estruturantes necessários para trabalhar. Tá? O que nós estamos falando agora é de trazer um aporte de um formato de trabalho que pode também ter uma questão da tecnologia da informação e comunicação como complemento dessa forma de trabalho. A troca de mensagens a partir de
mensagem na agenda ou material impresso que é mandado para os alunos, ou via meios digitais, tá? Ela é tão e somente um instrumento. Se eu tiver nesse instrumento um aporte de controle para ajudar o professor a melhor pautar as atividades que estão sendo distribuídas para os estudantes e fazer esse acompanhamento no formato centralizado, e aí que eu sugiro fortemente o e-portfólio, vai facilitar muito a vida do professor. Porque eu vi, por exemplo, que vocês têm uma quantidade bastante bem definida de materiais para fazer os registros. Vocês têm os formulários prontos, todos eles baseados em marcação, ou seja, são formulários muito bem definidos, desenhados. Então, se você conseguir ter isso no formato digital, tá, para ajudar o professor nessa jornada, vai ser muito bem-vindo. Vai ser certamente muito bem-vindo. Por quê? Porque vai estar tudo numa localidade só, vai estar tudo num local só. Ou seja, vai estar tudo lá no computador, vai estar tudo lá no ambiente do Google, né, no Google escolar, nesse caso. Facilitando, então, o trabalho do professor. Porque ele vai ter que se concentrar com coisas novas aqui. Ele vai ter que pensar, por exemplo, nas instruções que ele vai mandar para as famílias, ele vai ter que pensar no formato que ele vai preparar os enunciados para que o aluno consiga, muitas vezes, desenvolver a compreensão disso sozinho ou com o apoio da família, né? O professor vai ter que se preocupar em fazer um acompanhamento muito mais pulverizado, não vai estar todo mundo na mesma sala, vai estar distribuído. Então, são novas preocupações aqui que vêm para o docente trabalhar. Então, o que a gente conseguir simplificar, ou não simplificar, minorar o esforço dele nas questões de controle, já vai ser de grande ajuda. Tá? A gente pode trabalhar para isso. Com relação à metodologia que você trouxe, que é a questão histórico-crítica, e ela defender aqui, né, a questão da arte, ciência, filosofia, né, nas formas mais elaboradas, eu diria que não devemos confundir o que é metodologia, o que é proposta metodológica, tá, com instrumentos, com técnicas, com questões práticas e instrumentais. Tá? São coisas separadas. As questões práticas e instrumentais, elas são postas a serviço de um processo metodológico. O processo metodológico vocês já têm e ele é muito bom, obrigado. Tá? Ele é bacana. Agora, você vai trabalhar através de vídeos, através de áudio, através de salas virtuais, através de e-portfólio, através de envio e recepção de agenda. O formato que você vai aplicar para isso, ele vai do que você tem disponível. Tá? Então, é isso que eu diria para você. Por quê? Quando você vai trabalhar, por exemplo, num formato de portfólio eletrônico, e nesse formato de ensino híbrido ele se aplica muito bem, facilita muito o trabalho. Você concentra, guardando as proporções do espaço da sala de aula. Lá na sala de aula, por exemplo, quando vocês certamente têm a figura aí do professor regente de turma, né? Lá no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano até. Talvez tenha o regente no quinto ano também? Tem, né? Então, o professor regente lá na sala dele, ele certamente tem lá o espaço onde os alunos deixam materiais de trabalho, materiais de estudo, né, que ficam ali na sala de aula. Uma parte vai para casa, outra parte volta para a escola. Tá? Nesse ambiente agora, onde a gente não está com os alunos em sala de aula o tempo inteiro, tá, o que a gente faz? A gente leva isso para o mundo virtual. Cria o portfólio eletrônico para poder ter esse espaço virtual de compartilhamento de informações nesse espaço compartilhado virtual. Então, isso facilita muito o trabalho do professor, indo em direção àquele ponto que eu disse, para tentar simplificar essa jornada já tão extenuante do professor agora nesse momento que a gente está vivendo. Tá? E com relação à diferença, né, que você trouxe sobre... Você falou lá de informação e conhecimento. Tá? Na essência da tecnologia da informação e da comunicação, a gente tem 3 componentes importantes. O primeiro deles são os dados oriundos dos fatos que nos cercam. Tá? Quando a gente olha a pedagogia histórico-crítica,
e a gente olha aquele grande arcabouço metodológico que vai na direção da prática social, tá? Quando eu olho para essa realidade que está ali colocada, para aquele vivenciar da comunidade que o aluno vive, que o aluno presencia, que o aluno conhece, né? Ele, na sua autonomia inicial de pensar, quando eu anuncio para ele o conteúdo que eu vou trabalhar, e eu faço esse anúncio, usando o modelo híbrido aqui, baseado num pequeno vídeo de 2 minutos que eu gravo, chamando atenção para que ele observe tal situação. Quando eu faço isso e compartilho isso, eu estou gerando uma coisa conhecida como fato pedagógico. Eu anunciei para o estudante que ele observe tal coisa. Ele observe, por exemplo, o muro pichado, para que ele observe, por exemplo, o hospital lotado com pessoas doentes de Covid. Vou chamar a atenção para ele, vou anunciar. Então, eu anunciei um dado oriundo de um fato. Tá? Então, esse fato pedagógico vai desencadear na cabeça do nosso estudante uma interpretação, que é, a priori, uma interpretação baseada no senso comum. Esse elaborar da cabeça dele, ele precisa agora ser acompanhado de uma informação problematizadora. Essa informação problematizadora que o docente trará, ela vai instigar o aluno agora a olhar aquela realidade constatada sobre agora um novo olhar, que é o olhar do que afeta esse aluno. Que perguntas ele tem que fazer sobre aquele fato? Que olhar é que ele tem que lançar sobre aquilo? Que exigências sociais são trazidas em cima daquele evento que ele está observando? Ou seja, eu estou problematizando, estou trazendo o aluno agora para entender essa realidade. E aí, quando eu vou agora em direção ao conhecimento, eu vou trazer instrumentos para o aluno agora ler essa realidade e fazer com essa leitura agora um processo de confrontação desses conteúdos. E, ao confrontá-los, relacionar com as vivências que ele tem. E aí eu vou trazer, finalmente, uma orientação do docente para que o aluno ligue os pontos. Né? Que é o que Vygotsky defende lá, né, da zona do desenvolvimento proximal, aquela coisa toda lá do estudo, né, da psicologia de Vygotsky, tá? Que é a base, uma das bases lá do Saviani. Tá? E aí, isso vai levar o aluno a fazer a consolidação, tá? Na formação humana dele, que é o momento da catarse, que é o momento que ele vai retomar todos esses questionamentos e vai buscar agora soluções para os problemas que ele vivencia. E aí eu estou em qual ponto agora? No ponto da avaliação. Que agora no ensino híbrido, ele não está mais focado só na catarse. Ele acontece também na instrumentalização, ele acontece também lá na parte da problematização, ele acontece também lá na parte da apresentação e anúncio dos conteúdos. Ou seja, são oportunidades que eu vou poder usar para avaliar o aluno em todo o processo. Eu não deixo focado só o momento da prova. Até porque o momento da prova, da avaliação, tá? E eu vi que na metodologia que vocês adotam, muitas delas são descritivas, né? O professor faz a descrição do observado do estudante, tá? Então, agora o professor não vai concentrar isso no último momento. Ele vai fazer isso agora durante todo o processo, facilitando o trabalho dele, que conforme vai avançando, ele já vai tendo avaliação, né? E vai desobrigando o estudante de preocupações. Bom, acho que abordei todos os pontos, né? Mas daria para falar muito mais coisa, mas acho que é isso daí, Claudineia. Não sei se tem mais alguma questão que você queira, estou à sua disposição, fica à vontade. Não, obrigada, professor. Eu quero agradecer por, né, pela disponibilidade, tantas informações importantes, com certeza vai ajudar bastante a nossa rede, para a gente começar a dar um pontapé inicial aí e começar a estudar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada pelas indicações de leitura, pelos livros, com certeza vão ser muito bons e muito proveitosos para nós da rede. Obrigado, Claudineia. Quero lembrar o seguinte, né, só para encerrar aqui o pensamento final, que é o seguinte, muito importante. Dentro desse momento, né, do desenvolver dessas novas técnicas para trabalhar didaticamente, pedagogicamente, tá?
sem medo de querer aqui ser preciosista ou exagerado. Cada um desses pontos, cada uma dessas técnicas, cada uma dessas ferramentas que eu trouxe aqui, ela pode ser objeto de uma formação completa de estudo de horas, dias até, se quiser, para aprofundamento. O objetivo aqui foi fazer uma panorâmica, um voo de reconhecimento, trazendo aí repertório, né, para todos vocês, para a rede como um todo, para vislumbrar essas possibilidades, trazendo aqui um grande estimulador para buscar. Tá? Se você for buscar, você vai encontrar, tenha certeza disso. Tá bom? Eu que agradeço a vocês pelo carinho, pelo convite, fico à disposição. Obrigada, professor Marcos, obrigada, Claudineia, ao Kleber e ao pessoal que acaba fazendo aí a interpretação de língua brasileira de sinais para a gente, né, ao Ricardo, que coordena tudo isso através do Departamento de Articulação Pedagógica. Como eu falei, professor Marcos, esse é o primeiro momento de muitos, vai ser uma sucessão de formações que nós vamos tentar alinhar diante de cada instrumento aí, de cada elemento que o professor trouxe, para que a gente possa, peraí, de repente eu me descubro nessa situação, eu vou conseguir chegar lá na Claudineia, chegar lá no Marcos por esse caminho, né? Então é nós, professores aí, diante desse contexto de pandemia, de estar aí no universo que não sabemos o amanhã, tentar redescobrir algumas ações diante de uma situação que nos está posta. Então, eu quero agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, pronto convite, e agradeço também ao nosso amigo Ferraz, né, o Paulo Ferraz, que gentilmente está aqui patrocinando a atuação do professor nesse momento para dialogar conosco, uma pessoa parceira, que vem sempre colaborando com a Rede Municipal de Ensino de Araucária quando necessário. Então, a nossa gratidão também ao Paulo Ferraz, que sempre está aí pensando nessas formações continuadas para os municípios de todo o país, né? Então, muito obrigada, um excelente ano letivo para todos, né? E que a gente tenha aí um pouquinho dessa iniciativa que o professor vem colocando nas suas falas, né? A atitude em buscar, né? Em conhecer. Isso é muito obrigada, muito para a função de docente que nós temos. Então, a nossa gratidão e servindo sempre ao cara, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Tchau, tchau.